Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Melodias e Riffs. É um prazer poder passar um momento aqui juntamente com cada um de vocês, podendo transmitir um pouquinho mais do meu conhecimento. Estamos começando aqui mais uma aula para vocês e nessa aula, como vocês podem ver aí, vai ser perguntas e respostas. A primeira pergunta aqui é a pergunta de praxe, que sempre eu recebo ela e sempre continuo recebendo essa pergunta, que é dicas de como tocar de ouvido, que deixaram lá. Muitos de vocês perguntaram, professor, como tocar de ouvido? Deixa dicas de como tocar de ouvido, como que eu faço para mim conseguir tocar, como que eu faço para mim conseguir ter resultado. Então, quero estar falando sobre essa questão de ouvido aqui, respondendo essa primeira pergunta. Gente, tocar de ouvido eu já comentei algumas vezes com vocês. Tocar de ouvido não é dom, não é nada subjetivo. Algumas pessoas acham que tocar de ouvido é subjetivo, não é subjetivo e todo mundo consegue aprender a tocar, tá bom, gente? De ouvido tranquilamente. Mas existe um método e um passo a passo para você conseguir estar aprendendo a tocar de ouvido. E para você conseguir tocar bem de ouvido, você vai precisar de várias coisas. A primeira delas, se você é muito iniciante, nem tenta aprender a tocar de ouvido. Porque se você é iniciante, você ainda não tem uma bagagem suficiente para conseguir estar tirando o hino de ouvido. Você precisa pelo menos já ter tocado 100 hinos durante a sua vida inteira. Você já tocou pelo menos 100 hinos na sua vida? Se a resposta for não, então esquece, porque você precisa ter um repertório maior para você conseguir estar tocando. Algumas pessoas falam, mas para tocar de ouvido eu ouço dizer que a gente precisa saber sobre campo harmônico. Legal, faz sentido essa questão do campo harmônico, mas saber o campo harmônico apenas não vai fazer você tocar de ouvido. Ele é apenas a base para você tocar de ouvido. E tem muitas pessoas que às vezes nem sabem o campo harmônico, mas conseguem tocar de ouvido. Como isso é possível? Vocês provavelmente têm algum irmão mais velho aí, um parente, um tio, um primo que toca de ouvido e nunca estudou campo harmônico. Como que essa pessoa consegue estar tocando de ouvido mesmo sem saber o campo harmônico? Porque são pessoas experientes que já tocam há muito tempo, há muitos anos, e pelo fato deles já terem tirado muitos hinos de ouvido, eles já têm um padrão e eles já conhecem a estrutura de cada um dos tons. Então, às vezes, a pessoa não sabe exatamente quais são as notas do campo harmônico de forma teórica, ou nunca estudou de forma formal. Mas muitas pessoas, pelo fato de já ter tirado muitos hinos no mesmo tom, elas conseguem perceber padrões. Quer ver um exemplo? Se você tirar pelo menos uns 10, 15 hinos no tom de Dó maior e analisar, você vai ver que praticamente todos eles vão ter o acorde de Dó, de Sol, de Fá, Ré menor, Mi menor, Lá menor. Por que, que todos os hinos têm esse padrão no tom de Dó? Porque essas são as notas do campo harmônico, mas você não precisa necessariamente saber que é do campo harmônico. Automaticamente, conforme você vai tirando hinos, mesmo lendo cifra, e vai entendendo esses padrões, vai acostumando com eles, quando você vai tocar outros hinos, mesmo sem saber o campo harmônico, você é capaz de tocar. Segunda pergunta que eu recebi lá é: tenho dificuldade com ritmos. Foi também o segundo campeão de perguntas que a maior parte das pessoas fizeram, que muitos de vocês fizeram lá, perguntando sobre essa questão de ritmos que tem dificuldade. Gente, ritmo é uma das coisas mais complexas e mais difíceis que a gente tem também para poder estar estudando. Por quê? Porque ritmo é quase que subjetivo. Por exemplo, se você vai aprender a tocar um hino, a parte do acorde, independente do instrumento que você toca, se é violão, teclado ou baixo, vocês vão ver que é bem simples de você ver como que monta o acorde. Você pega um diagrama de acordes e consegue ver lá e interpretar, passar para o seu instrumento e tocar perfeitamente. Agora, qual é o grande problema? Se você vai fazer o ritmo, não existe uma forma, um padrão que é só você ver e replicar, porque além de você saber, ter que saber quantas batidas vai ser, qual o tempo do ritmo, você ainda precisa executar ele no tempo certo. Então, às vezes tem uma batida que é mais lenta, outra um pouquinho mais rápida, então isso acaba confundindo muitas pessoas na hora de estar tocando. E eu mesmo tenho muita dificuldade com ritmo e vejo que é uma das principais dificuldades que a maior parte das pessoas tem. Às vezes você até toca alguns ritmos que você já conhece, mas na hora de você aprender um novo ritmo você acaba tendo dificuldade. E algumas pessoas falam, professor, mas eu não tenho dificuldade com ritmo. Talvez é porque você só toca ritmos básicos, mas existem inúmeros tipos de ritmos e variações de cada um deles. A gente tem ritmo de pop rock, tem ritmo de reggae, vaneira, bachata, a gente tem ritmo de blues, de jazz, bossa nova, samba, tem muitos ritmos diferentes. E não dá para saber todos. Então o que eu indico para vocês
é escolher um ritmo de cada vez e focar muito neles. Ao invés de você tentar aprender um ritmo para cada hino, até você conseguir tocar, por exemplo, 5 hinos, você tem que aprender 5 ritmos diferentes. Você vai levar muito tempo. Então, ao invés de você perder tempo dessa forma, treine os principais ritmos, que são 4, que é o ritmo pop lento, que é 4 tempos, pop rápido, que é 4 tempos, o ritmo de guarânia, que é 6 tempos, e o ritmo de valsa, que é 3 tempos. Com esses 4 ritmos, vocês são capazes de tocar qualquer hino. E depois disso, vocês começam a estudar outros ritmos diferentes também para poder estar aprofundando. Outra pergunta que eu recebi aqui de pessoas mais iniciantes, que comentaram e falaram aqui: professor, tenho dificuldade com as trocas dos acordes. Troca de acorde, gente, para quem é mais iniciante, saiba que para você que tem dificuldade com acordes simples, você vai precisar decorar todos eles. Assim como quem já é mais avançado vai ter dificuldade com acordes mais complexos. Qualquer acorde que for novo, vocês vão ter dificuldade. Isso é muito normal, muito natural, gente. Então, tentou aprender, está com dificuldade, está difícil fazer o acorde, provavelmente é porque você ainda não está treinando da forma correta. E qual que é a forma correta, professor? Decorar o acorde. Primeira coisa. Segunda coisa é ficar repetindo, não tem segredo. Porque essa questão de troca de acordes é coordenação motora. Para você conseguir ter uma boa coordenação motora, você vai só conseguir adquirir isso repetindo muitas vezes. Tem gente que às vezes treina 10 minutos ou treina uma semana e não consegue tocar um hino, fala, eu não vou dar conta de aprender, eu vou desistir da música. Gente, quanto tempo você levou para você aprender, por exemplo, andar de bicicleta? Provavelmente você caiu muito até você conseguir equilibrar na sua bicicleta e conseguir estar andando. Você ralou muito o joelho, você ralou muito o seu braço, por quê? Porque você precisou treinar muito, cair muito até dar conta de estar andando de bicicleta, assim como a troca dos acordes. Você vai precisar repetir muito até você ensinar como que faz, qual que é a coordenação motora que você precisa ter para mudar de acorde, independente do instrumento que você toque. Então você precisa treinar muitas vezes. E treinar como? Professor, repetindo. Fica fazendo esse treino incansavelmente. Repete, repete, repete. Mas já treinei muito. Treina mais. Porque não existe milagre. Quem toca muito bem o instrumento não são as pessoas que são mais inteligentes ou que são as pessoas geniais ou que têm dom. E sim são as pessoas que começaram a aprender primeiro. Então, independente se você tem 10 anos, 5 anos ou se você tem 90 anos, quem vai tocar mais é quem começou a aprender a tocar primeiro. E segunda coisa é quem treina mais. Então tem muita gente que tem o dobro da minha idade e que não toca nem metade do que eu toco. Por quê? Porque eu tenho muito mais tempo com o instrumento. Eu já estudo música há mais tempo e eu pratico há muitos anos e eu sempre estou treinando. Então é a mesma coisa para as pessoas que estão começando agora. Talvez você seja mais velho do que eu, mas na música você é mais novo do que eu. Então você precisa treinar, repetir e ensinar para sua mão qual é o movimento para ele conseguir trocar rápido cada uma das notas, cada um dos acordes. Então, muito obrigado por terem participado aqui junto comigo. Uma ótima noite. Fiquem todos na paz. Até a próxima. Valeu, tchau.